TV Búzios, Canal 10, Portal Blim, mostrando para o Brasil e para o mundo o que vem acontecendo hoje no nosso país, nos 200 anos da independência. São essas as comemorações que estão sendo feitas em todo o país. E agora estamos aqui em Búzios, numa pequena cidade, mas é a cidade talvez mais badalada do Brasil, para mostrar para o Brasil e o mundo o que é e o que representa a comemoração da independência do nosso país. Muita coisa está envolvida com isso, principalmente a política, porque as eleições do nosso país vão acontecer agora em outubro, já no próximo mês. Então está muito polarizada esta comemoração. Mas não vai deixar de ser mostrado para o mundo o que vem realmente acontecendo em nosso país. Estamos aqui fazendo uma tomada com esses manifestantes que aqui estão. A gente está vendo muita bandeira do Brasil aqui. Gostaríamos de estar vendo outras bandeiras também, para poder fazer a entrevista, porque a imprensa, ela é imparcial. Mas nós não estamos encontrando aqui em Búzios outro tipo de manifestação que não seja essa que nós aqui estamos mostrando agora. Aqui nós estamos na presença de dois representantes desta manifestação. O Renato e sua esposa. E eles vão responder algumas perguntas que o mundo precisa saber o porquê dessa manifestação nesses 200 anos da independência do Brasil. Renato, querida, seu nome? Eveline. Eveline. Muito bem. Diga uma coisa, o que e o porquê Bolsonaro joga dentro das 4 linhas. Ele segue a Constituição, defende a Constituição e o povo, e tem feito esse Brasil crescer. Então isso é muito importante. Um presidente que não rouba e busca solução junto com o povo. Bolsonaro, porque ele defende a vida, a família, a pátria. Hoje é o dia da nossa independência, a independência do Brasil. Estamos aqui para comemorar a independência e apoiar o nosso presidente. Ok. Agora uma pergunta que não cala. É uma pergunta que deveria ser feita porque isso é uma polêmica muito grande hoje no país. O que vocês podem me dizer a respeito dessa polêmica do voto impresso? O voto impresso é um pedido do povo para ter mais transparência, para o povo ter certeza que está votando naquele candidato, não importa quem seja, e ter certeza disso. É viável e é importante ter isso. Quem é contra é porque a gente tem que desconfiar. Que a pessoa é contra ter uma transparência, é uma coisa para desconfiar realmente. Bom, eu acho que o voto impresso, a comprovação de quem você votou. Então, por que não ter isso? Nós temos confirmação de tudo, até da maquineta de cartão de crédito. A gente tem um ticketzinho provando que você efetuou aquela compra. Para um eventual fraude, você provar que sim ou que não. Então, por que eu não posso ter o direito de provar em quem eu votei? É só isso. Agora, se é negado esse direito, e por que estão com medo da gente ter essa comprovação? Isso é uma dúvida que realmente deixa muita gente perguntando. Por que isso? Muito obrigado, eu achei muito interessante esse seu depoimento. Mas agora vem uma outra pergunta muito interessante. Nós temos uma eleição que se aproxima agora para o próximo mês, que ela é polarizada. Ela está distinguindo 2 candidatos aí. O que vocês podem me dizer dessa polarização? Porque ambos dizem que estão favorecendo a democracia, aquela democracia
que vem desde lá da Grécia, mas que parece que tem contornos diferentes aqui. Eu vejo duas coisas, assim, bem básicas. Um defende Deus, pátria, família. O outro é um ex-futuro presidiário que defende o comunismo. Então você escolhe ou o comunismo ou a democracia. Resumindo, é isso. Bom, eu acho que a polarização que nós temos no país hoje se deve ao fato de nós termos dois candidatos de pensamentos muito distintos. Um defende a família, a vida, a democracia, a liberdade de expressão, a nossa liberdade. E o outro defende pautas que, ao meu ver, são completamente opostas, como a liberação das drogas, o aborto. Eu não voto em candidato abortista. Nenhum candidato abortista terá o meu voto. Então, eu acho que a polarização se dá pelos dois raciocínios totalmente diferentes. Então, existem as pessoas do bem que vão votar em alguém do bem. Existem as pessoas do mal que vão votar em quem defende o aborto, que é a morte de uma criança, é a morte de um bebê. Isso tá certo? Não tá. No meu ponto de vista, não. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Evelyn. Eu acho que o mundo hoje vai ficar sabendo exatamente o que está acontecendo em nosso país através do depoimento de vocês. Amém. Obrigado. Estamos aqui na presença de mais uma pessoa que vai apresentar um depoimento sobre tudo o que está acontecendo em nosso país. É essa mesma manifestação aqui em Armação dos Búzios, a cidade mais badalada do Brasil. Esse aqui, cidadão, pela idade, já está se vendo que tem diferentes idades aqui que se apresentam para fazer essa manifestação. Cassiano, vou fazer logo uma primeira pergunta para você que eu tenho feito agora para os outros. Por que Bolsonaro? Bolsonaro é um homem honesto, é um homem que veio defendendo o Brasil, sempre defendeu o Brasil, defendeu sempre as cores do Brasil, entrou na presidência, conseguiu colocar o Brasil nos eixos, sem corrupção, e fazendo o melhor para o Brasil. É um patriota. E eu estou hoje aqui para homenagear não só Bolsonaro, mas homenagear a nossa liberdade, os nossos 200 anos da independência do Brasil. Aqui com os meus amigos, com esse povo de Búzios que também ama o Brasil, e as nossas cores sempre serão verde, amarelo, azul e branco. Brasil! Cassiano, outra pergunta que eu acabei de fazer agora para um outro manifestante. O que você pode me falar a respeito do voto impresso? Bem, isso aí apenas é demonstrar que que a gente sabe em quem está votando. Uma máquina a gente não consegue ver, a gente não sabe o que está acontecendo. Queremos a coisa bem séria, é só isso, não sei por que não querem ver. É a mesma coisa, tem uma coisa registrada, entendeu? Tem que ter voto impresso, a gente tem que saber o que está acontecendo. Por que não querem o voto impresso? Voto impresso é uma coisa legal, tem transparência. Transpira transparência. Não sei por que não querem transparência. Eu acho que nesse Brasil a gente quer transparência em tudo, nos governos, em tudo. Tem que ter transparência. E o voto impresso tem que ter no Brasil. Muito obrigado, Cassiano. Uma outra pergunta que também eu já fiz para que não fuja ao contexto. Nós temos hoje uma eleição polarizada nesse país. São dois candidatos que aparecem e se sobressaem. Ambos
falam que são democratas. Ambos falam que querem viver numa democracia. Mas parece que alguma coisa está truncada aí, quando ambos afirmam a mesma coisa. Diga-me alguma coisa a respeito. É muito simples saber quem é democrata. É só ver aqueles políticos que apoiam as democracias do mundo, que não vão atrás de países aí onde tem só ditadura. Onde tem ditadura não tem democracia. Então a gente já vê pelos democratas aqueles que gostam da liberdade, entendeu? É aqueles que falam a liberdade e lutam pela liberdade. Quem luta pela liberdade é democrata. Agora quem quer proibir a imprensa, quer fazer uma série de coisas, isso aí é ditadura. Ditadura nunca mais. Não queremos ditadura nem esquerda, nem direita, nem do meio. Queremos só democracia e liberdade. Cassiano, muito obrigado. Você está passando para o mundo o que realmente está acontecendo nesse país, nesses 200 anos de comemoração da independência do Brasil. Aqui agora nós estamos na presença de o Tenente Coronel Ozé Dias, que é um oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, aposentado, que está aqui nessa manifestação como um brasileiro, comemorando, e está aqui, ó, sem parar, porque está cantando, tocando aqui, ó, um hino que mexe com ele como militar. Faço uma pergunta para ele de início, que seria aquela pergunta para não fugir ao contexto. Por que Bolsonaro, Ozé Dias? Por que Bolsonaro? Essa é a pergunta de prova. E é a mais fácil, é a pergunta para tirar 10. Primeiro, eu sou um brasileiro raiz, 60 anos de idade, que vivei alguns bons anos na Polícia Militar, lidando muito com o povo e conhecendo as necessidades do povo. Conhecendo as necessidades do povo, que são as minhas e da minha família também, a gente aprende, por exemplo, que há coisas que são essenciais na nossa vida. Assim como esse sol maravilhoso, assim como esse ar delicioso que nós respiramos, nós precisamos ter a liberdade. Nossa história, ela conta muito a respeito de heróis que lutaram por nós, que derramaram o seu sangue por esse país. Nós temos na história do mundo alguém que derramou seu sangue, a sua vida, em prol de cada um de nós, de todas as nações desse planeta. E a liberdade, ela já vem sendo buscada há tantos anos. Então hoje eu sei que não é só a questão de por que Bolsonaro, muito mais por que não o outro. O Bolsonaro, ele defende esses valores que são essenciais. A partir da sua liberdade, você tem todos os demais direitos preservados. É isso que nós precisamos buscar acima de qualquer coisa. Liberdade. E hoje, dia 22 de setembro de 2022, o Brasil comemora sua segunda independência, feita pelo povo. Muito interessante seu depoimento, Ozé Dias. É um depoimento patriótico, como um bom militar. Agora veio uma outra pergunta muito interessante que foi feita também para outras pessoas que aqui prestaram depoimento. O que você pode me dizer sobre o voto impresso e essa polêmica no Brasil hoje sobre o voto impresso? Voto impresso. Muito simples, um exemplo prático. Quando eu, daqui a um mês, for votar, no dia 2 de outubro, for votar, lá a mesária vai me dar um comprovante de que eu fui votar. Esse comprovante estará dizendo que eu estive naquele local, naquele dia, naquela hora, e na urna eu digitei o meu voto. Mas e o meu comprovante da urna dizendo que aquele voto que eu digitei foi exatamente para o candidato que eu escolhi? Onde está? Então há pesos e medidas diferentes. A mesária vai me dar um comprovante de que eu estive ali, mas eu não terei um comprovante de que o meu voto, colocado em uma urna, que até hoje não se tem a certeza de que ela pode ser auditável, ao contrário, há muitas dúvidas, e eu só queria essa certeza através de um voto impresso.
que eu não vou manusear. Ele aparece para mim na tela e vai cair dentro da urna. Só isso. Esse é o meu desejo e é o desejo de todo o povo patriota desse país. Muito bom, Azedinho. Também penso assim. Agora, você alguma coisa já falou a respeito. É o seguinte, outras pessoas também já responderam sobre isso. A eleição hoje no Brasil, que vai se processar em outubro, próximo, vindouro, agora, daqui a um mês, ela está muito polarizada. Ambos os candidatos se dizem democratas. O que você entende dessa democracia que está sendo apregoada por um lado e pelo outro? Democracia, uma palavra tão simples. Recentemente eu estive ajudando uma filha a fazer um trabalho de faculdade e o tema era exatamente esse: a democracia. No caso dela, a democracia na educação. E vou lhe dizer, é o direito básico de cada um de nós, como integrante do povo, escolher seus representantes. Não só escolher os seus representantes, mas usufruir de tudo que nós temos e que é direcionado a cada um de nós como direito ou obrigação pela nossa Constituição, que ultimamente, há bastante tempo ela vem sendo rasgada e usada segundo as intenções de alguns grupos, de algumas pessoas que individualmente tendenciam a levar o nosso país para um caminho que a maioria dos brasileiros não quer. Hoje nós lutamos por liberdade, para que amanhã nós não tenhamos que lutar com derramamento de sangue, com revoluções, como existe em outros países do mundo. Nós queremos a verdadeira democracia. Ela já foi exercida no pleito anterior a presidente. Um brasileiro que foi eleito naquela ocasião, com grande maioria dos votos, não tem o direito de governar como deveria. Então nós estamos hoje lutando mais uma vez para que ele seja reeleito e a vontade do povo, além de ser registrada, seja respeitada de uma vez por todas. O Brasil não precisa e não merece esse tipo de coisa que vem acontecendo sob um manto de uma falsa democracia. Nós queremos que os nossos eleitos exerçam o poder efetivamente. Muito obrigado. Esse não só foi um voto popular, como um voto cívico. E esse depoimento também assim se configura um depoimento popular e cívico. Estamos na presença de Ronaldo, mais um manifestante, quiçá, talvez o mais agitado hoje que nós estamos vendo aqui. Desde a hora que a reportagem aqui chegou, que nós vemos o Ronaldo para lá e para cá, acenando a bandeira e mostrando o que ele pensa sobre os 200 anos da independência e as eleições que se aproximam. Uma pergunta, Ronaldo. Por que Bolsonaro? Porque Bolsonaro é a única opção para o Brasil. Respeita as liberdades democráticas. É realmente uma pessoa que chegou para mudar, para trazer o orgulho aos brasileiros novamente, de vestir uma camisa do Brasil, de levantar uma bandeira do Brasil. Nós precisamos moralizar esse país. Nós precisamos trazer de novo o orgulho de ser brasileiro, o sentimento patriota para esse país. Nós não podemos voltar à história da maior corrupção do Brasil, quiçá do mundo,
onde nós sabemos que o próprio ex-ministro do ex-presidente falou que todas as estatais foram aparelhadas, menos o Banco Central. O próprio ex-ministro também devolveu mais de 100 milhões da corrupção da Petrobras. Então foi um governo totalmente corrupto, movido de escândalos de corrupção. Nós precisamos disso no Brasil. Nós precisamos respeitar as nossas liberdades e a democracia. E cada dia mais as nossas liberdades têm sido tomadas, mas não pelo poder executivo, não pelo representante do povo, mas sim pela nossa justiça brasileira, que parece que cada dia mais ela faz coisas que o povo está enojado, o povo não está aguentando mais. Por isso estamos aqui no 7 de setembro pedindo a segunda independência do Brasil. Nós não podemos mais voltar ao passado. Votamos nesse cara já, ficaram aí durante 14, 16 anos, né? E aí o que aconteceu? O Nordeste ficou esperando água desde 2005. Bolsonaro chegou a resolver o problema e outras mais dignidades mais que ele traz ao povo brasileiro. Por isso eu sou Bolsonaro! 2022 é mito! Ronaldo, mais uma pergunta que deve ser respondida, que os outros aqui fizeram depoimento e já disseram alguma coisa. O que você me diz dessa polêmica do voto impresso nas próximas eleições aqui no Brasil? Olha, isso aí foi um absurdo que aconteceu, não ter passado o voto impresso. Nós vimos aí o ministro do Supremo Tribunal ir para dentro do Congresso pedir para não passar o voto impresso. Eu acho que o voto impresso só seria mais uma garantia da gente estar votando e o voto está sendo computado corretamente. Então, eu não comento mais nada, sem comentário. É mais uma coisa que a gente está vendo aí, que é uma aberração, é uma perda da liberdade. O povo foi para a rua, pediu o voto impresso e houve um ministro que foi para dentro, né, do Congresso falar que não, que era retroagir. Nós sabemos que não, nós sabemos que vários países do mundo, né, tem o voto impresso auditável. Então o Brasil precisa mudar e que as pessoas coloquem a mão na consciência e vote certo, vote 22 no dia 2 de outubro, para que o Brasil continue avançando, mudando, fazendo grandes negócios com verdadeiros países do mundo, não com países que levaram o nosso dinheiro e nos deram calote do dinheiro do povo brasileiro sofrido, como Venezuela, Cuba e outros mais. Ronaldo, nós temos agora uma eleição polarizada. Falamos em voto impresso e agora vamos falar sobre essa polarização. Ambos os candidatos se dizem democratas. O que você pode me dizer a respeito disso? Porque se ambos se dizem democratas, por que tanta polarização? Só existe um candidato democrata e é Bolsonaro. Lula não é democrata, Lula fala em regulamentação da mídia, Lula fala em conversar com pastores e padres para botar eles no lugar deles. Bolsonaro respeitou as liberdades até hoje. Bolsonaro falava que o Bolsonaro era contra o homossexual. O que Bolsonaro fez contra o homossexual? O que Bolsonaro fez contra alguma religião afrodescendente? O que Bolsonaro fez contra a liberdade, contra o direito de falarem mal de uns dos outros? Bolsonaro não fez nada, Bolsonaro não mandou prender ninguém. A gente vê a prisão de várias pessoas aí por falar mal do STF, da Justiça do Brasil, não do presidente. Nós vemos aí, então, que Bolsonaro é o verdadeiro democrata. Só existe um democrata. O outro se faz de democrata, mas, na verdade, quer censurar a mídia, quer censurar todo mundo. E não pode nem chamar ele daquilo que ele verdadeiramente é. Ronaldo, muito obrigado pelo seu depoimento. Aqui, pede a Gabriela aqui. Nós estamos aqui com a Gabriela, mais uma demonstração de que a infância, a juventude e os mais idosos do Brasil estão pensando no futuro. Os idosos pensando em seus filhos e seus netos. E essas crianças aqui pensando naquilo que elas podem ter mais adiante. Diga para mim, Gabriela, por que você está aqui? Eu estou aqui para representar a independência do Brasil, desculpa. Muito obrigado, Gabriela. Estamos aqui na presença de um manifestante que eu considero um ícone
aqui em Armação dos Búzios. É um morador que está sempre pensando no melhor para o munícipe. E por que ele está aqui? Deve ter alguma razão para isso. Por isso vão ser feitas aquelas perguntas que eu fiz para os outros que aqui depuseram. Clóvis, por que Bolsonaro? Bolsonaro é a nossa esperança para nunca mais comunismo no Brasil. Bolsonaro resgatou a esperança do povo, a dignidade, Deus, pátria e família. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Maravilhoso. Nós temos que ter sempre apoio ao presidente Bolsonaro, porque ele é a esperança do Brasil. Nunca mais ao comunismo. Clóvis, outra pergunta que foi feita aqui para os outros que depuseram. O que você me diz dessa polêmica do voto impresso? Eu acredito que toda a vida foi manipulada as urnas em favor da esquerda. Graças a Bolsonaro, estamos vigilantes para termos uma eleição limpa e justa, que Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Clóvis, você está sendo conciso na sua resposta. Então, mais uma pergunta aqui. Nós vamos ter uma eleição daqui a um mês. Essa eleição está muito polarizada entre dois candidatos. Ambos se dizem democratas e deixa a desejar esse aspecto de democracia para um e para outro quando eles se apresentam. O que você me diz a respeito disso, se ambos se dizem democratas? Muito bem. É só observarmos o governo de esquerda, Dilma, Lula, Dilma. A vergonha que foi para o mundo e para o Brasil. A dívida nossa aumentou muito. Olha Bolsonaro, com 2 anos de governo, levantou o país. Nosso PIB é o melhor do mundo. Estamos avançando. O agronegócio alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Estamos conscientes que com Bolsonaro seremos o primeiro mundo. Estou com ele. Deus, pátria e família. Clóvis, muito obrigado pelo seu depoimento. Foi conciso e interessante. Joel Figueiredo, Portal Brim, TV Búzios, Canal 10. Aqui, complementando o que nós estávamos falando a respeito dessa manifestação dos 200 anos da independência, como estamos perto das eleições, naturalmente que o povo está mostrando, ou está demonstrando as suas preferências. E agora, no caso particular, como não temos outra manifestação aqui em Armação dos Búzios, essa cidade maravilhosa, essa cidade cosmopolita, mostramos essa verde e amarelo, que são as cores da bandeira do Brasil. E o que achamos interessante são algumas restrições que aqui foram impostas. E é bom que o mundo saiba disso. Ora, se estamos a um mês das eleições e qualquer manifestação ela pode ser apresentada desde o momento que não fira a Constituição, aqui tem fiscais do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, mandando retirar placas. Mas a vontade deles tirar a placa, mandando tirar o som, e até interessante, aqui está se fazendo demonstração cívica e patriótica, tocando o hino nacional, o hino à bandeira, e também aproveitando, como são manifestantes do democrata Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tocaram o hino do Bolsonaro. Olha que o TRE mandou tirar o hino do Bolsonaro. Coisa absurda, que é uma manifestação popular. Essa é uma manifestação que ela é apoiada e aceita pela Constituição do Brasil. Independente de ser hoje um dia de comemoração dos 200 anos da independência, a qualquer cidadão brasileiro cabe manifestar o que ele pensa a respeito das eleições. E isso ficou consignado aqui agora. Eu acho que
Nós, da TV, que tivemos a oportunidade de presenciar, achamos que foge ao contexto.